A Copa do Mundo é uma ilusão perfeita. Vamos lá então. Quero falar sobre um assunto um pouco polêmico, mas eu quero deixar bem claro aqui antes de começar esse vídeo que eu sou uma pessoa que gosto do futebol, amo futebol, mas eu preciso abrir os meus olhos e também compartilhar com vocês algumas coisas que muitos de vocês, muitas pessoas não estão vendo, muitas pessoas não enxergam. A gente está passando agora por esse período de Copa, a Copa do Mundo. O Brasil foi desclassificado, caiu fora aí para a Noruega. E muitos dizem até que a gente não vai mais ver a nossa seleção ganhar uma Copa do Mundo, que talvez a gente nunca alcance o Hexa. Talvez isso possa até um dia acontecer, mas por vários motivos eu acho que a gente está caminhando para se tornar aí uma Itália. Mas esse assunto não é sobre futebol, eu quero falar outras coisas aqui com você. Quero compartilhar algo com você muito importante. Presta atenção nisso aqui que eu quero te mostrar, tá? Primeira coisa, quando a gente fala sobre Copa do Mundo. Copa do Mundo, até quem é pobre quer viver um momento de ostentação, de viver um momento de aproveitar a vida de certa forma. E eu vi um título no YouTube, inclusive muito bom, que a Copa do Mundo vai deixar quem é pobre mais pobre ainda. Basicamente era mais ou menos esse o título do vídeo. O que acontece, tá? Eu botei aqui uma camisa do Brasil e aqui um espetinho aqui da tal picanha. A picanha é aquela que a gente iria receber, tá? Mas aqui eu coloquei uma picanha, mas o que eu quero ilustrar aqui nessa imagem é sobre o churrasco, tá? Eu vi, talvez você viu, talvez você viveu isso, mas nesses jogos do Brasil, todo jogo do Brasil, o pessoal estava se reunindo, estava se juntando para comer churrasco, para beber, fazer festa. Parece que o dia do jogo do Brasil era um feriado, era algo de se festejar realmente. Eu concordo que a gente tem que comemorar, é sim lindo toda a festa da torcida. Até quem não gosta de futebol, não entende nada, na maioria das vezes estava se aproveitando e queria. Nem sabe por quê, mas estava se juntando com todo mundo para beber, para aproveitar. E eu fui uma pessoa que eu quase comprei a camisa nova do Brasil. Quase comprei duas camisas. Uma para mim e uma para minha esposa. E por que que eu decidi não comprar? Uma camisa do Brasil hoje, ela está custando aí em média, uma original, em média de 500, 600 reais, 700 reais. Podendo até ser mais cara aí, dependendo de onde você vai comprar. Claro que eu não ia comprar exatamente essa original. Eu iria comprar aí uma tailandesa, uma réplica. Uma tailandesa, para quem não sabe, é uma camisa de futebol que ela é feita lá na China lá, e ela é exatamente, ela é quase perfeita, ela é quase uma original, ela tem todos os detalhes que uma original tem. Em poucos casos até não se nota nenhuma diferença. Mas essa camisa custa aí numa base de R$ 200 também, R$ 180. Eu quase comprei duas dessas camisas, tá? E eu desisti de comprar por um motivo. Porque, sinceramente, eu peguei uma fase aí do Brasil, eu peguei uma época, eu não sou tão velho, mas eu peguei uma época do Brasil, onde o Brasil tinha Ronaldinho Gaúcho, tinha Ronaldo Fenômeno. Peguei ali pouquinha coisa, peguei, eu acho que a Copa de 2002 ali eu peguei ainda Rivaldo. Peguei época de Kaká, Robinho, Cafu na lateral direita, Roberto Carlos na esquerda. Mas enfim, isso aqui não é sobre futebol, tá? Mas eu peguei essa época. Eu vi uma seleção que realmente jogava futebol, então, sinceramente, não é menosprezar e não é não ser um torcedor, porque muitos criticaram, brasileiro que não torce pro Brasil. Pelo contrário, eu torci sim, estava torcendo, mas eu não levava tanta fé nessa seleção. Porque é só a gente olhar, é um bando de caneludo lá que querem mais mídia, é um ego maior que o outro.
e a gente apoia, a gente quer que ganhe, mas no final das contas, quem é realista, quem entende um pouco, sabe que a chance de o Brasil ganhar era muito pequena. Então, esse já foi um dos motivos que eu não quis comprar. E aí, eu deixava sempre a próxima fase. Só que depois do jogo contra o Japão, aí sim que eu não quis comprar. Falei, não vou comprar, não vou gastar esse dinheiro. As coisas, se a gente for olhar, olha o jeito que está as coisas no nosso país. Mas o que eu vi de gente comprando camisetinha do Brasil, pessoas que estão reclamando, pessoas que até estão desempregadas, eu vi comprando camisa do Brasil. Mas aí depois estão reclamando, né? Mas deram um jeito de comprar. É que nem o carnaval. Ah, o povo reclama de crise, disso, aquilo, do dinheiro, que tá difícil as coisas, mas no carnaval todo mundo tá fazendo festa na praia, todo mundo tá por aí torrando dinheiro. E eu não tenho nada a ver com isso, tá? Mas a questão é, todo jogo do Brasil, pessoal, camisetinha do Brasil, churrascada, bebida, festa, gastos. Isso aí já prova uma coisa que não só o brasileiro, né, mas principalmente o brasileiro é um povo emocionado. Já começa que eu, por exemplo, ó, eu queria muito comprar um álbum da Copa, e é algo barato, mas o gasto que eu teria com o álbum da Copa, mais as figurinhas, é um gasto totalmente desnecessário agora. Sinceramente, eu não tenho uma liberdade financeira como eu queria, mas também não sou um cara pelado aí que não tem nada. Mas eu não quis gastar o meu dinheiro com isso. Eu falei, não, é uma coisa que eu queria, mas por que que eu vou. Olha só o quanto que eles faturaram com figurinha, com um álbum da Copa. Então já começa por aí. O brasileiro é um povo emocionado, torra todo o dinheiro, não pensa no amanhã. Já começa por aí. Por causa de um jogo do Brasil, agora o Brasil caiu fora e muitos estão aí ó, com um monte de fatura no cartão. Cartão lá estourado de coisa que gastou, camisa que comprou. E agora tem que pagar algo enquanto o Brasil já está até fora. Os jogadores estão lá ganhando milhões. Tá? E lembrando, eu gosto muito de futebol. Só que algumas coisas eu estou mudando meu pensamento referente a algumas coisas, tá? Vou pular aqui para você entender. Aqui tem uma foto do estádio Mané Garrincha, estádio que teve a Copa do Mundo aqui no Brasil em 2024. Foi um estádio feito exatamente para isso, para ser um estádio palco da Copa do Mundo aí 2014 aqui no Brasil. Esse estádio, ele foi feito em Goiás. Só que lá onde ele foi feito, não tem nem sequer um time que jogue a Série A. E esse estádio foi o estádio mais caro, né, para construir na Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. Ele foi o estádio mais caro, que houve mais gasto, que foi um investimento maior para construir aí. E olha só, o projeto inicial em 2010 para construir esse estádio era cerca de 696 milhões. E o valor oficial da obra concluída foi aproximadamente 1,4 bilhão. Vocês estão entendendo isso? 1,4 bilhão de reais. Você consegue entender que, se a gente for olhar, falta muitas vezes hospital. A gente tem o SUS, tem essas coisas, tem, mas a gente vai aqui num usar o SUS, é filas, é horas de pessoas esperando, é pessoa jogada em maca nos corredores. Eu sei porque eu falo por experiência própria, o que eu vejo aqui, eu sei quando eu preciso ir, para depender do SUS é bem complicado, tá? E não tô também falando mal, creio que é uma coisa boa, mas isso aí eu acho que eles tapeiam para que a gente não enxergue a verdade, a gente sempre enxergue o lado bom, mas na verdade não. Na verdade, isso daí já começa que é a gente que paga, tá? Isso aí é tudo, é muito imposto, é muita coisa, muita taxa que a gente paga e a gente acaba pagando por isso e acha que é de graça. Olha só,
No Brasil, em 2014, a Copa do Mundo, né, teve um investimento aqui, o Brasil investiu cerca de 15 bilhões de dólares na Copa do Mundo de 2014. Na Rússia, em 2018, foi investido cerca de 11,6 bilhões. Catar aqui em 2022 nem se fala, foi cerca de 220 bilhões de dólares. Só que isso aqui, tá, Catar foi um caso à parte, eles fizeram muitas coisas lá, mexeram em metrô, fizeram trem, fizeram rodovias, e também muito desse dinheiro também foi investido nisso aqui no Brasil, na Rússia. Só que por que eu tô falando sobre isso aqui, tô mostrando isso aqui? Porque olha só, durante um mês, bilhões de pessoas assistem aos jogos. Depois desse mês, quem continua pagando a conta é o país sede. Ou seja, pegar o exemplo do Mané Garrincha. Você sabe qual é o custo para manter esse estádio todos os meses, sendo que mal tem um jogo lá, mal é usado esse estádio. Só que aí eu já quero entrar num assunto até bem polêmico, mas eu quero falar sobre isso aqui. Em 2024 nós tivemos aí uma catástrofe aqui no Rio Grande do Sul, da onde eu sou. Nós tivemos uma enchente. E o que aconteceu? Muitas pessoas, isso aqui ficou um caos. Quem estava aqui viu, muitas pessoas perderam casa, muitas pessoas perderam carro, perderam a vida. E o que aconteceu depois de tudo? O governo subiu um link fazendo uma vaquinha para arrecadar dinheiro para ajudar na enchente. E, inclusive, não foi feito nada até agora. Não foi feito nada. Tudo que foi feito, boa parte do que foi feito pelo povo. Foi o povo se ajudando, foi empresários, que muitas pessoas julgam, mas boa parte da ajuda foi do povo e dos empresários. E por que eu tô falando isso? Porque daí eu te pergunto, como que a gente consegue, o país gasta 15 bilhões numa Copa do Mundo e não tem dinheiro para ajudar o próprio povo num período de uma catástrofe? E esse vídeo aqui não é também só um vídeo. Não quero que pense que seja um vídeo. Eu tô aqui expondo a minha revolta. Não, nada disso. Pelo contrário, eu só quero que você abra os olhos para essas coisas. Porque a ideia desse canal aqui é abrir os nossos olhos perante ao sistema. A gente nunca vai conseguir fugir do sistema. Mas uma das coisas que a gente não pode é omitir o conhecimento. A gente precisa entender, a gente precisa saber. Não tem como alguém fugir totalmente, sair da mão do sistema, mas a gente pode abrir os nossos olhos, a gente pode buscar conhecimento e tem coisas que a gente pode viver de forma melhor. Então, pense duas vezes antes de só seguir o fluxo, aquilo que todo mundo está fazendo e pare para perguntar, pare para fazer essa reflexão. Realmente eu preciso disso? Realmente eu preciso fazer isso? Qual que é o objetivo? Que nem eu falei ali do álbum da Copa. É uma coisa legal, tudo bem. Mas será que realmente eu precisava daquilo naquele momento? Tudo bem. Talvez seja um gasto ali mínimo. Mas de pouquinho em pouquinho, de coisinha em coisinha. Ah, é um jogo ali. É, gasta com alimentação, gasta com comida, gasta com churrasco, gasta com cervejada. Gasta com álbum, gasta com camisa. E assim quando tu foi ver, tu tá bancando uma vida que tu não tem. Na verdade, tu quer bancar uma vida que tu não tem condições para bancar. E é mais ou menos sobre isso. E aqui, para concluir esse vídeo, eu quero deixar isso aqui para você. Pare de seguir a manada. Ah, mas porque todo mundo tá fazendo? Eu tenho pensado muito sobre isso e como eu falei, eu sou uma pessoa que gosta muito de futebol, mas até o futebol tem, sabe, assim, eu tenho pensado muito sobre isso. Eu tenho diminuído muitas coisas referente ao futebol.
Eu fui um cara aí que não sou muito velho, mas eu vivi anos indo em todos os jogos do meu time. Eu ia em todos os jogos, fui sócio, gastei muito dinheiro. Cada dia de jogo, aí já entra um pouco disso que eu falei. Ia pro jogo, já era churrasco lá no meio-dia com o pessoal. Era na época eu bebia, hoje eu não bebo. Era cervejada, era bebida. Era um. Daqui a pouquinho já comia um cachorro quente. Ou seja, olha só, eu tava bancando algo que eu não poderia. Mas eu. Claro, a gente precisa ter coisas que vão. Que a gente vai se parecer, que a gente vai descontrair um pouco a nossa cabeça, que a gente vai sair da rotina, sim. Mas não deixa ser tomado pela emoção, não seja manipulado pela mídia, pelo sistema. Saiba, tome, pense um pouco sobre as coisas, tenha também as suas conclusões com base no seu conhecimento. Então, se aprofunde em saber, em abrir os olhos sobre tudo isso, tá? Eu já estou finalizando esse vídeo, esse é o primeiro vídeo do canal. Se você curtiu esse estilo de vídeo, aqui eu vou falar muito sobre as minhas opiniões. Esse canal é para isso, para compartilhar as minhas opiniões, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, né? E se você não concorda ou talvez não faz sentido para você, né, que você feche o vídeo, que você não precisa se inscrever. Agora, se você alguma coisa falar com você ou se de alguma forma também você tiver um pensamento parecido, que você se inscreva aí no canal, deixa o like aqui nesse vídeo, isso é muito importante, e deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre tudo isso. Tamo junto, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.